bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Roda de Conversa. Hoje nós iremos conversar sobre o que é modernismo e como que aconteceu a Semana da Arte Moderna de 22. Sei que você já ouviu falar muito sobre isso. E especialmente nesse ano de 2022, nós estamos trabalhando o centenário da Semana de 22. Por isso, no nosso programa de hoje, nós iremos receber um convidado super especial, que é o historiador e teatrólogo que se dedica a estudar sobre isso, Luiz Alexandre. Vamos convidá-lo? Você pode chegar. Olá a todos, bom dia. Então, vamos ouvir o Luiz falando um pouco sobre a Semana de 22, como que era aquele contexto, o que é esse modernismo, como que era, se já chegou direto no Brasil, se teve em outro lugar antes de vir para cá. Explica um pouco pra gente, Luiz. O movimento modernista, ele começou na Europa, nos declínios da Primeira Guerra Mundial, onde mais de 20 milhões de pessoas morreram na época. Então, ele veio para quebrar a questão de como as coisas eram muito perfeitas na época. A questão da perfeição exagerada em cantinhos, na questão da arquitetura, no caso, em prédios que eles tinham que ser todos assimétricos, tudo muito perfeito. Então, o modernismo, ele veio como essa questão de criticar depois desse pós-guerra. Então, esse é o ponto-chave do modernismo. Isso que você fala sobre ser pós-guerra, a gente vê um cenário de muita dor também, né? E a gente sabe que o modernismo também traz cores. Então é como se nós saíssemos de um período meio escuro, exatamente, meio sombrio, de poucas cores, de algo denso, para algo vívido, algo de muita cor, algo de mais pontas, né? A gente pode ver isso na arquitetura, por exemplo. Na moda, a gente pode ver pessoas que se vestiam com mais ousadia, utilizando cores mais vibrantes. Isso mesmo. Então, é uma mudança histórica de fato, porque a Primeira Guerra Mundial é um marco de muita dor e sofrimento. E o modernismo, ele vem justamente para trazer as pessoas à vida outra vez, não é isso, Luiz? E nessa reflexão, no Brasil, ele vem justamente também para quebrar essa questão dessas estéticas que eram formadas aqui também, que tinham as influências, né, da Europa. Então, ele veio para quebrar a questão do parnasianismo, que era muito forte, o parnasianismo de Olavo Bilac, em questões de poesias, de várias coisas da arte que eram muito fechadas. Então, a Semana de 22 ela veio realmente para romper com esse momento histórico no Brasil, também em junção por ser em 1922 o centenário da independência do Brasil. Então, eles queriam trazer essa brasilidade para a arte brasileira que não tinha, que era totalmente europeia. Então, eu tinha que para romper e trazer a arte brasileira. Muito bem. Vamos ver algumas imagens a respeito disso, falando um pouco sobre o Brasil. E logo mais a gente volta com mais informações sobre o movimento modernista e a Semana de 22. Então a gente viu aí imagens, vídeos muito legais, muito interessantes, falando sobre, assim, propriamente mesmo sobre a semana, né? Vamos retomar um pouco essa questão da semana no Brasil, como que se deu, o que foi apresentado nesse dia. Fala um pouco pra gente. Nessa data foram apresentadas mais de 100 obras aqui no Brasil, no Teatro Municipal de São Paulo, hein? Então, foi um momento assim muito, na época, né, não foi muito conhecido, não foi muito falado, mas teve 3 sessões de shows, teve leituras de poemas, então foi um momento assim bem rico culturalmente falando, né, só que recebido por várias. A gente fala muito sobre semana, mas na verdade foram 3 dias, né, Luiz? 3 dias. E outra coisa que a gente vê é justamente isso que você falou sobre vaias. Apesar de ser a Semana de Arte Moderna no Brasil e ser um evento marcado, ele não foi feito para a população, para as pessoas comuns, Exatamente. mas justamente para pessoas elitizadas.
Então as pessoas que estavam lá na Semana da Arte Moderna no Teatro de São Paulo eram pessoas que tinham boas condições. Poder aquisitivo, é justamente para trazer essa influência, para começar na elite, para expandir, né, a intenção deles, pelo que eu vejo na época. Exatamente, a gente vê que, Luiz, foi algo muito provocativo, né? A gente vê que tiveram pessoas que estavam apresentando suas artes e elas eram vaiadas naquele momento. Então foi uma ruptura que a princípio não foi bem vista. Vamos falar agora sobre quem eram esses artistas, os pioneiros. Vamos ver algumas imagens e depois o Luiz vai explicar um pouco melhor pra gente sobre quem eram esses, por que são chamados de os 5, são realmente 5 pessoas, quem são esses artistas? Vamos a imagens. Então, como nós vimos agora nas imagens, a gente fala um pouco sobre esses artistas que são... Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral... Isso, e outros, né? Então, a gente já conversou até aqui, fazendo uma recapitulada aí, sobre o contexto lá europeu pós-guerra. A gente também viu um pouco sobre como era tudo quadradinho e como isso veio para romper. Falamos também sobre como que isso veio no Brasil, qual a função, a finalidade dele no Brasil. E a gente também falou sobre os artistas da Semana da Arte Moderna. Vamos conversar agora um pouco sobre as consequências. Fala um pouco pra gente, Luiz, o que a gente tem de modernismo na atualidade. Se isso aconteceu lá e parou por lá, ou se isso continua até os dias de hoje. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre mostrar, certo? Vamos mostrar um pouco sobre Palmas, sobre o que existe, enfim. Mas fala pra gente sobre as consequências desse movimento. Suas consequências, né, elas não foram de fato, de início lá, pá, aconteceu as consequências, não. Foi de acordo com o tempo que aquela semana ela foi sendo reconhecida como algo que realmente impactou. Criações de revistas vieram a ser depois desse movimento, manifestos falando sobre essa questão de trazer a cultura do Brasil realmente para a sua arte, ou a questão também de deixar só a arte brasileira em São Paulo, por alguns artistas, principalmente nordestinos. Então ela teve um grande impacto nessa questão, depois de um tempo, né? Nessa questão dos artistas e como essas coisas eram vistas. Incrível, muito bom. Como é incrível conhecer um pouco sobre a Semana da Arte Moderna, que a gente está comemorando, inclusive, nesse ano de 2022, o centenário, né? E vamos ver agora umas imagens sobre obras aqui em Palmas, que tem esses traços modernistas. E de arquitetônicos, né? No caso, vamos agora conhecer um pouco sobre o monumento, né, Coluna Prestes, e também um pouco sobre a Praça dos Girassóis, que tem várias características. Então é isso, fica com essas imagens. Obrigada por ter nos acompanhado e vamos ao modernismo em Palmas. Olá, estamos agora aqui no prédio principal aqui da capital de Palmas, né, que é o prédio do governo, aqui localizado na Praça dos Girassóis, onde tem vários exemplos da arquitetura moderna. A Rafa vai mostrar aqui um pouco para vocês, o tanto que essa característica das cores, o vidro, é muito baseado nos 5 pilares da arquitetura moderna, né? No caso são pilotes, planta livre, fachada livre, janelas em fita, terraço, jardim. Então a gente vê muito essa característica no prédio. Aqui temos o monumento Coluna Prestes. Esse monumento, ele representa aqui no estado do Tocantins a questão das guerrilhas que aconteceram e é realizado por Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer que desenhou esse prédio, ele foi o arquiteto, né, desse prédio, então ele é um marco histórico e está representado aqui de uma maneira muito modernista, nas questões de vidro, as questões do vidro, que ele tem muito presente em algumas partes. Então ele representa bastante a questão do modernismo aqui também no Brasil, no estado do Tocantins. Para
passando para vocês um pouco da frente do prédio aqui, os vidros aqui, a ergonomia, o desenho é bem diferente do que eram feitos antigamente, que era algo muito perfeito, algo muito assimétrico, fugindo totalmente desse modo antigo, sendo algo revolucionário, sendo algo diferente. Exemplos também que tem esse tempo novo, a própria Brasília. Brasília é uma cidade totalmente planejada como Palmas e tem também todas essas características modernistas.